Olá, pessoal! Estamos de volta, eu e você, e é claro, Laércio e o Globo. Eu quero aqui fazer uma campanha com você, você vai junto, vai sair às ruas, vamos fazer uma campanha todos juntos para abaixo o Globo, terminar com essa tortura desse Globo infame que fica aqui incomodando nossas aulas. Vamos sair às ruas, vamos fazer uma campanha, não é abaixo o Dilma, é abaixo o Globo, tá? É o impeachment do Globo. Eu quero dizer uma coisa, você está com o controle na mão? Não aperte para os câmeras, eles não vão passar o slide. Fala alguma coisa para eles. Não, era isso, só para dizer. Porque senão você vai ficar apertando o negócio para eles ali, aqui, ó. Você aperta lá, eles levantam. Tá bom. Closing me. Closing me. Closing me é ótimo. Closing me. Closing me. Foi ótimo. Foi ótimo, né? Fala a verdade. É o inglês perfeito. Closing me. Gente, vamos adiante na aula então, que depois, né, teremos o professor Mocelin. Gerano e Mocelindo. Mocelindo. E Mocelindo e o nosso professor malvado favorito. Também né? conhecido como Jean Renault. Também conhecido como Jean Renault também, o nosso malvado favorito. Né? Coruja. Né? Coruja, né? Mas é o próprio, né? É o próprio. É o próprio. Vamos lá. Só não vamos chamar o Mocelin de Minions, né? Que daí juntava os dois. Aí. Espero que nenhum dos dois esteja aí já, senão eu vou apanhar, né? Eu vou apanhar. Daqui, eles vão invadir o estúdio. Vamos lá, pessoal, vamos nessa. Vamos fazer algumas das nossas questões. Claro que o Laércio esteve mexendo aqui e ele distorceu tudo. Ah, é? Né? Mas essa era a intenção. Você mostrou a alternativa, você fez tudo. Não, a alternativa não mostrei. Conseguir um companheiro novo aqui? Não é possível, o cara ficou mexendo nos meus slides. Mas tu não tem o que fazer, né, o desocupado? Eu tenho. Brincadeira, meu. Quer que eu passe? Não, deixa que eu passo. Você só fica quieto aí e se abraça com o Globo. Só isso, tá? Fica abraçadinho com o Globo e não me torra a paciência. Então vamos lá. Pessoal, nós temos dois temas hoje então. Estado Novo e regime eleitoral. Vamos falar um pouquinho sobre a questão eleitoral num período indeterminado aí da nossa história. Vamos adiante então, vamos lá. Questão 5, vamos dar uma olhadinha na questão 5 da prova, deixa eu ver aqui, estamos na prova de 2011 ainda, a prova azul, certo, gente? Prova de 2011. Vamos lá. Caderno branco, Oswaldo, tá embaixo ali. É caderno branco? Desculpem, gente. Enem 2011, caderno branco. Senão o pessoal vai pensar que você é daltônico, né? Enem 2011, caderno branco. Pelo menos aqui tá na base ali. Branca. Muito obrigado. Te agarra de novo no Globo, tá? Então vamos lá. Pessoal, podeis interrogar talvez quais são as aspirações das massas obreiras. O que é uma massa obreira? Os trabalhadores, né? Os trabalhadores, a massa obreira. E é um tipo de discurso bem da época, né? Sim, exatamente. Bem pomposo, né? Bem pomposo. Da voz, Vamos lá. Quais os seus interesses? E eu vos responderei. Ordem e trabalho. Em primeiro lugar, a ordem. Porque na desordem nada se constrói. Deixa eu só assinalar aqui ordem e trabalho como os dois pontos fundamentais. Em primeiro lugar, a ordem, porque na ordem sem a ordem nada se constrói. Porque num país como o nosso, onde há tanto trabalho a realizar, onde há tantas iniciativas a adotar, onde há tantas possibilidades a desenvolver, só a ordem assegura a confiança e a estabilidade. Confiança e estabilidade. O trabalho só se pode desenvolver em ambiente de ordem. Certo, gente? Beleza? Agora dá uma olhadinha aqui comigo de quem é esse discurso. Discurso de Getúlio Vargas, não sei se você consegue ler aí. Getúlio Vargas. Quando? 1º de maio de 1938. Espera um pouquinho. Palácio da Guanabara, porque a capital do Brasil estava no Rio de Janeiro. Exatamente. Isso. Beleza, joia. 1938. Vamos nos localizar então. Getúlio faz a Revolução, né? A Revolução de 30, e ele fica no poder até 1945. Então, peraí. Nós sabemos que ele fica até 1945. E em 37 ele dá um golpe e se torna ditador. Então, se o discurso é de 38, é durante o período da ditadura do Estado Novo de Getúlio Vargas. E aí veja o tipo de discurso. Ele fala em ordem,
fala em trabalho, né? Mas principalmente a questão da ordem. Ele está todo o tempo enfocando a questão da ordem. Tem Por uma quê? ideologia aí por trás. Exatamente. Né? Qual que é essa ideologia? E veja, ele está propondo aí a questão da unidade, mas a questão da ordem principalmente. Ele é agora um ditador que comanda o Brasil. Se tiver ordem, com um não tem braço contestação, forte. né? Exatamente. E a ordem, como o professor Laércio disse, impede, de certa forma, a contestação. Lembre-se, se você pegar a definição de regime totalitário, você tem lá, na definição de regime totalitário, por exemplo, um aspecto primordial: a supremacia do Estado sobre o cidadão. Sim. E o controle absoluto do Estado sobre a sociedade. E também tem outro pensamento, Oswaldo, Diga. Importantíssimo ali. Volta lá no texto, por favor. Coloca o texto para o aluno ali na tela. Olha o que está escrito lá, ó. Só na tela? Do jeito que está ali, ó. Quando diz assim, ó, em primeiro lugar a ordem, porque na desordem não se constrói. Tem um pensamento positivista aí por detrás disso. Lógico. É importante que você, aluno, entenda esta ideia do pensamento positivista. Quando você lê um discurso, quando você ouve qualquer político falando, pense: que ideia que tem por detrás disso? Nesse caso, era o positivismo. O positivismo que vem desde o início da nossa República, né, gente? Inclusive, o positivismo esteve presente na própria formulação da nossa bandeira. Está lá o ordem e progresso muito claro. Na própria constituição dos nossos ídolos nacionais, dos nossos símbolos nacionais, da construção do princípio de nação, né? Tanto que, volto a um livro que eu já comentei com você, um livro de José Murilo de Carvalho chamado A Formação das Almas, em que lá ele coloca muito bem a ideia de que o brasileiro deveria estar adequadamente informado a respeito da história da sua nação. E o que ele quer dizer com adequadamente informado? Dentro daquilo que o Estado quer que ele tenha de informações e da maneira que ele deve ter estas informações. Quando chega no período de Getúlio, principalmente Getúlio como ditador, Getúlio vai se apropriar desta possibilidade e passar também a construir uma realidade, uma história brasileira que lhe interesse. Inclusive, é muito interessante olhar os livros didáticos do período e perceber, por exemplo, tem determinados livros que você percebe a sequência dos presidentes anteriores a Getúlio, né? E o rosto de cada um deles naquele livro didático. Em seguida, o rosto de Getúlio. Como se a chegada dele ao poder tivesse sido um processo natural daquela república, quando efetivamente não foi. Ele fez uma revolução, ele tomou o poder pela força, né? Então não foi. Mas vamos voltar para cá. Então, justamente, mas olha o que ele está dizendo. Eu quero que você volte no texto comigo. Podeis interrogar, talvez, quais são as aspirações das massas obreiras, quais são os seus interesses. E aí vem o ponto que eu quero enfocar com você. E eu vos responderei. Ele pergunta e responde. Quem vai responder? Ele, Getúlio. Ele vai responder. E aí ele diz do que a nação brasileira quer. E que essa nação, o que essa nação brasileira quer está em consonância direto com o que o Estado quer. Está em consonância direta. É isso que ele está nos dizendo. Então vamos lá para as alternativas agora. O discurso de Getúlio Vargas, proferido durante o Estado Novo, envolve uma estratégia política na qual se evidencia. Vamos dar uma olhadinha comigo? Vamos ver todas as alternativas primeiro, daquele jeito que a gente sempre faz. A. O estímulo à ação popular que poderia tomar para si o poder político. B. O disfarce das posições socialistas como anseios populares. C. A dissimulação do nazifascismo para sua aceitação pela elite política. D. O debate sobre as políticas do Estado objetivando o consenso entre os partidos. E a apresentação do projeto político do governo como uma demanda popular. Então, dê uma olhadinha nas alternativas. Fique olhando as alternativas. Enquanto isso, eu e o Laércio, talvez a gente
fique olhando as alternativas. Deixa eles olhando as alternativas. Que eu e o Laércio vamos tomar um cafezinho e o que você vai ficar ouvindo aqui é uma gravação, certo? Isso aqui que você está ouvindo agora, por exemplo, é uma gravação. Uma gravação ao vivo, é isso? Uma gravação ao vivo. Enquanto você continua pensando nas alternativas, né, não pense no globo do Laércio, não. Pense nas alternativas. E vamos lá. Agora vamos tentar resolver. Laércio, me ajuda aí. O estimulação popular que poderia tomar para si o poder político tem alguma coisa a ver com o discurso ali colocado? Estimulação popular que poderia tomar para si o poder? Olha, dá a impressão... Se ele está falando em ordem? É efeito para marcar essa, é efeito da alfafa, né? Ou da meia, como você falou. Ou da sardinha com leite condensado. O que marcou esta arderá no mármore do inferno, com Elton Júnior no colo. Meu Deus. Vai morrer esmagado. E ele vestido com armadura ainda, hein? Vai acabar com você de vez. Então é claro, não, ele está falando em ordem. Ele não está falando em tomada do poder pela força popular, ou seja lá o que for. Outra, o disfarce das posições socialistas como anseios populares, pelo amor dos meus filhinhos. Ele está falando em anseios socialistas? Não, ele não está falando em revolução, em possibilidade de revolução socialista, nada do gênero. Então esta também não nos serve. A dissimulação do nazifascismo para sua aceitação pela elite política. Ele está, de alguma forma, disfarçando o nazifascismo? Embora ele fosse ligado, sim, né? E essa aqui foi uma das questões que muita gente dançou, porque viu o filme Olga, sabia que, no caso, o Getúlio foi representado pelo Tony Ramos, sabia que ele tinha algumas relações com Hitler, mas não batia com o discurso. Veja, aí você tem... Eu sei até o que pode pegar aí, nós sabemos, é justamente o que a gente estava pensando aqui, mas veja... O nazifascismo são doutrinas específicas. Tá certo. O nosso amigo Getúlio, ele estava como ditador num regime ao estilo do nazifascismo. Mas daí a dizer que ele estava disfarçando o nazifascismo aqui, não. Ele estabeleceu um regime dele, um regime ditatorial dele. Aos moldes do fascismo é outra história. Quem tentou instalar aqui o regime fascista foram os chamados integralistas, que num primeiro momento até apoiam a chegada de Getúlio ao poder, mas que depois, quando o Brasil se torna aliado dos Estados Unidos na Segunda Guerra, esses integralistas, inclusive, vão se tornar Qual que era o lema mesmo no país. Família, Deus e pátria, algo assim. Família, Deus e pátria, que exatamente. Esse grupo e que tinha aquela palavra de ordem, né? O Anauê. Anauê. Tinha uma palavra de ordem. E o chefe deles, né? O líder deles, o Plínio Salgado, era a própria figura do Hitler, praticamente, né? Mas estes é que tentam isto. E o que eles vão fazer? Eles vão dar um apoio inicial a Getúlio, que Getúlio vai se aproveitar, inclusive, para chegar ao poder. Mas depois eles vão cair na ilegalidade. Então, esta não nos serve também. O debate sobre as políticas do Estado, objetivando o consenso entre os partidos. Ele sequer falou em partidos, gente. Ele sequer mencionou partidos. Né? Além do que, num regime ditatorial, você não tem partidos. Você tem partido. O partido único. Ponto. Fim. Terminou. Né? O único regime que você pode dizer assim que foi uma ditadura e que nós podemos observar como tendo dois partidos e isso cria certa confusão é o nosso regime militar. Que nós tivemos dois partidos. Militar, né? Exatamente. O golpe foi civil-militar. Aonde nós temos ali a Arena de apoio ao governo e o MDB de oposição. Mas isso foi apenas uma maquiagem. Exatamente. Foi uma maquiagem que o governo fez para poder dizer que no Brasil havia se mantido alguma democracia. Mas puro papo furado. Nada disso. Na verdade, era uma ditadura. Aliás, inclusive, a oposição era aquilo que a gente chama de oposição consentida. Isto é, era aquela... Você ficar bravo exatamente. Era aquela oposição que era permitida. Porque os que não eram permitidos,
ou estavam presos, né? Ou tinham fugido do país, ou eles tinham exilado. Ou estavam enterrados. Ou estavam enterrados, inclusive. Também. Certo? Então, parece que nos sobra apenas a alternativa E, a apresentação do projeto político do governo como uma demanda popular. Se você voltar no texto comigo, olha lá, ó, volta no texto. Se você quiser saber qual o interesse do povo, da massa obreira, eu vos direi. Eu, o Estado, porque Getúlio agora é o próprio Estado, ele é a personificação do Estado. Baixou o Rei Sol no Getúlio, então, justamente, o Estado sou eu. O Estado, praticamente o Estado sou eu. Ele era a personificação do Estado. Então, ele vai dizer, a partir do Estado, o que o povo quer, né? Dizendo o que o povo quer, justamente apresentando o projeto político do governo de ordem e trabalho como uma demanda, uma inspiração popular, como um desejo popular. Certo? Agora vamos dar uma olhadinha no período de Getúlio, gente, só para nós relembrarmos. Então nós temos aqui a alternativa E como alternativa correta. Vamos dar uma olhadinha no período de Getúlio, só para a gente relembrar. Era Vargas, vai de 1930 a 1945. Nós temos Getúlio em 3 momentos diferentes. Primeiro, num governo provisório, que vai de 30 a 34. Depois, um governo constitucional, que vai de 34 a 37. E depois, um governo ditatorial, de 37 a 45. E isso fecham os 15 anos que Getúlio esteve no poder. Olha como saiu bonito esse 15 anos, né? Saiu 15 anos e você pode ler 15 anos, né? Interessante. Tem outros professores que escrevem e não fica tão claro. Mas vejam, 15 anos. Mas vejam, um governo provisório, um governo constitucional e um governo ditatorial. Agora eu quero que você pense comigo. Vamos lá. Entre 30 e 34, nós temos uma revolta, a chamada Revolta Constitucionalista de 32. E o que foi essa revolta? Foi uma tentativa, digamos assim, dos paulistas de retomarem o poder. Mas a minha pergunta para você é outra. Tudo bem, foi uma tentativa dos paulistas de retomarem o poder. Beleza. Mas eu quero enfocar outro aspecto. Por que esta revolta foi chamada de constitucionalista? Por que ela recebeu este nome? Por quê? Por que constitucionalista? Olha comigo aqui. Durante esse período de 30 a 34, na verdade, Getúlio estava de forma ilegal no poder. A Constituição que existia havia eleito Júlio Prestes, o candidato dos paulistas. Mas aí o que Getúlio fez a revolução, o golpe de 64, como você queira colocar, e a partir daí assumiu o poder de uma forma provisória, enquanto uma nova Constituição que o legalizava no poder ficasse pronta. E essa Constituição ficou só em 34. Então, o que os paulistas estavam pedindo com a sua revolta? O que estava na Constituição, o que era legal de forma constitucional, isto é, Getúlio não era o presidente, quem era o presidente era Júlio Prestes. Por isso, Revolução Constitucionalista de 32, pedindo o que estava na Constituição, que era justamente o nosso amigo Júlio Prestes no poder. Certo? Bem, e aí nós tivemos o governo constitucional e a Constituição de 34 a partir daí. A primeira Constituição com participação efetiva das classes mais populares, dos trabalhadores, efetivamente, na elaboração dessa Constituição. Porque as duas Constituições que nós tivemos antes, a de 1824 e a de 1891, foram feitas pelas elites, praticamente, para as elites. Era a primeira Constituição com participação efetiva da classe média e dos trabalhadores em sua confecção, a Constituição de 34. E é claro, em 37, Getúlio teve ele se tornou ditador e uma nova Constituição foi feita, né?
uma nova Constituição, a chamada Constituição Polaca, que agora o legalizava no poder como ditador. Uma nova Constituição precisou ser feita. Então tivemos uma Constituição em 34, mas logo em seguida tivemos uma Constituição de 37 para 38. É interessante ver a quantidade, né? São 7 Constituições que nós tivemos 7 até ou 8 agora. Constituições. E vamos comparar com alguém grande, não adianta compararmos com pequenos. Sim. Mas pensa nos Estados Unidos, eles têm apenas uma, desde o início. Estão com a mesma, só fazem emendas, né? E a reverência que eles têm à sua Constituição é algo sensacional. Você indo à Casa Branca ao Capitólio, onde tem o Congresso, na biblioteca, onde tem a biblioteca dos Estados Unidos, a principal sala é onde está a Constituição. E as pessoas, de manhã, essa Constituição vai para aquela sala, as pessoas vêm ali para ver com toda a reverência. Ela está num vidro protegido, prova de bala, com temperatura controlada, umidade. À noite ela retorna para uma caixa forte e só vai sair no outro dia. Assim como a Declaração de Independência. E ali está, há quanto tempo, milhares de pessoas visitando todos os dias. Valorizar a sua Constituição, conhecer a sua Constituição é fundamental. Um país que não conhece a letra da sua Constituição, que não tem, as pessoas que não têm em sua casa este livro e o consultam periodicamente como algo que faz parte da sua vida, do seu dia a dia, não tem como se desenvolver, não tem mesmo. Não, de jeito nenhum. Você não conhece as próprias leis do teu país, né? Você não conhece os próprios princípios que norteiam as leis do teu país? Então esqueça. Aí não tem grandes condições, não. Vamos adiante, vamos só olhar mais uma coisinha a respeito de Getúlio. Então, Getúlio, como ditador, nós vamos ter a questão populista de Getúlio Vargas. Getúlio vai personificar o Estado. Aparecerá para as massas como um líder extremamente carismático, paternalista, e esse ponto aqui é fundamental, né? Porque ele vai ser o pai dos pobres e o pai dos trabalhadores. Mas vem cá comigo, vem cá pro showzinho, vem cá. Né? Grande abraço, tipo Jaime. Vamos lá, pessoal, mais paternalista, veja, o pai dos pobres e dos trabalhadores. Vamos pegar essa ideia de parecer como pai da nação? Veja, Getúlio foi um governante, 34 eleito, né? Presidente, aquele presidente bom, carinhoso, né? Como o pai que é com você, na maioria das vezes bom, carinhoso, gentil e tal. Mas também o pai é aquele que em momentos que você precisa, ele é extremamente severo e duro com você. Mas ele é gentil e ao mesmo tempo é severo e duro com você, por quê? Porque ele te ama. Porque ele gosta de você. Transfere isso para Getúlio, o momento em que Getúlio foi o pai bonzinho, presidente eleito. Momento em que ele foi o pai duro, repressivo, quando ele foi ditador. Pai dos pobres e dos trabalhadores. Percebam a construção da imagem. É com ele, né, que a gente vai ter a CLT, que hoje é tão questionada, tão discutida, se ela pode persistir ainda nesse chamado mundo moderno do trabalho. Isso. Vamos lá, gente. Capaz de seduzir e empolgar e de angariar admiração exagerada e fidelidade cega. E sim, muitas pessoas seguiriam Getúlio aonde ele fosse. Vamos adiante? Bem, aqui algumas imagens só de Getúlio nos mostrando ele junto com as criancinhas, lindo, né? O menino junto com a bandeira com as criancinhas, ao fundo, né? o menino com a bandeirinha. Isso. Essa imagem aqui é muito boa, né? O texto Mostra... que está nesse registro é espetacular. Exatamente. Criança, que fala sobre... crianças aprendendo no lar, nas escolas... E daí segue o culto da pátria, assim vai. Todo um texto super rebuscado. E veja bem que o menino segura a bandeira praticamente no mesmo plano do rosto de Getúlio. Né? Há ali um simbolismo bem veja claro. Na imagem lá, veja na imagem, é importante isso. Exatamente. Esse detalhe da bandeira no mesmo plano. No então, mesmo plano de Getúlio. O rosto, a imagem te obriga a olhar para o Getúlio e para a bandeira ao mesmo tempo. Aqui nós temos Getúlio no momento da Revolução de 30, né? Quando ele está saindo para a Revolução de 30 propriamente dita, e aqui ele em visita a uma escola também, uma foto dele em visita a uma escola. Certo? Nosso amigo Getúlio Vargas. Beleza? Vamos para a próxima questão? Vamos lá? Vamos comigo. Poucos países têm uma história eleitoral tão rica quanto a do Brasil.
Durante o período colonial, a população das vilas e cidades elegia os representantes dos conselhos municipais. As primeiras eleições gerais para a escolha dos representantes à corte de Lisboa ocorreram em 1821, mesmo ano em que Dom João VI retorna para Portugal. Desde 1824, quando aconteceu a primeira eleição pós-independência, foram eleitas 52 legislaturas para a Câmara dos Deputados. E somente durante o Estado Novo, 37-45, as eleições para a Câmara foram suspensas. Sim, era uma ditadura, né? É lógico que foram suspensas. Bem, vamos para a questão. Embora o Brasil tenha um longo histórico de eleições para poder legislativo, em diversas oportunidades os pleitos ocorreram com sérias restrições ao pleno exercício da cidadania. Um período da história brasileira com eleições legislativas e uma restrição à cidadania política estão elencados respectivamente em... Vamos dar uma olhadinha primeiro? Primeiro reinado, com exclusão dos analfabetos. Segundo reinado, com exigência de renda. Primeira República, exclusão dos escravos. República Liberal, exigência do curso superior. E Nova República, exclusão das mulheres. Primeiro, vamos lá, já vamos matar de cara. Nova República, após 85, com exclusão das mulheres, pelo amor dos meus filhinhos. A mulher já começa a votar com Getúlio, já na década de 30. Então, em 85, exclusão da mulher, você está brincando. Você bebeu, né? Ou, como diz nosso amigo aqui, cheirou meia. Não pode ser outra coisa. Depois, República Liberal, de 45 a 64, exigência de curso superior. Meu Deus do céu. Não, ao contrário. Em nenhum momento tivemos isso. Em nenhum momento tivemos isso. Hoje, né? As eleições brasileiras passaram por alguns caminhos, mas por esta não. Não, mas por tá? isso. Vamos lá. Depois, então também não serve. Primeira República de 1889 a 1930, com a exclusão dos escravos. Se a abolição da escravatura foi em 1888, ele ia excluir quais escravos? Se ainda colocasse ex-escravos, ainda podia pensar a respeito. Mas escravos nem tinha mais. Justamente para saber se o aluno tinha um domínio temporal das coisas. Exatamente. Da mesma forma que eu discuto com você, veja mapas, veja o globo, você tem que ver datas. As datas não é uma simples memorização, é entender a ordem cronológica das coisas. Isso é fundamental. E até por falar nisso, justamente, observe as datas, né? Aqui, ó, 1889, por isso eu li 1930. A abolição da escravatura aconteceu em 1888, não tem condição. Você tem que aí ter um certo domínio de datas, como o professor Laércio falou. De 1840 com 1889, exigência de renda. Aí eu vou perguntar para você, qual era a nossa Constituição no período do segundo reinado? Era a mesma Constituição do primeiro reinado, isso é 1824. E essa Constituição de 1824, ela estabeleceu renda. Né? Você tinha que ter um determinado valor em renda ou em bens econômicos para poder votar. Uma eleição de uma determinada elite. Então, justamente, eu acho que nós vamos ficar com a B. Mas vamos dar uma olhadinha na A, primeiro reinado, exclusão dos analfabetos. Não, o primeiro reinado mesmo é de 1824. Não interessa se você é analfabeto ou não. Tem a renda necessária? Tem os bens econômicos necessários? Não, então lamento. Lembrando que nesse momento ali, 90% da população brasileira era analfabeta. Sim, então, né, votar exatamente. só 10% seria um número Exato. muito pequeno para a votação. Pessoal, é muita gente analfabeta. O Brasil só foi resolver o seu analfabetismo, olha, em partes agora que essas coisas começam a ser resolvidas, mas em partes ainda tem sérios problemas a serem questionados. O que é o analfabeto funcional, aquele analfabeto que sabe ler, mas não entende. Tudo isso conta muito na hora de fazer a classificação. Então veja aqui, nossa alternativa correta, justamente a alternativa B. E como o professor Laércio está dizendo, eu sei, nós às vezes ficamos dizendo para você, nós historiadores, história não é data, história não é data, história não é data. E realmente, história não é data. Mas data é uma das coisas da história.
Então você tem que ter uma noção temporal aí, tem que perceber onde começa uma coisa, onde termina outra, e eles estão dando as datas para você. É só você pensar em termos de período. Eu não pedi para você descobrir, ele Exato, ele colocou deu um as número. datas. Ele deu as datas para você. E aí você pensar que a Constituição que nós tínhamos no primeiro reinado era a mesma Constituição do segundo reinado. E nesse caso ele não cobrou a data, mas, né? Ele cobrou um evento. Professor, mas espera um pouquinho. Não, durante o período do segundo reinado, não teve um momento que nós fomos parlamentaristas? Então isso não mudou a nossa Constituição? Não, não mudou. Foi feita uma emenda na Constituição que passou a permitir o parlamentarismo no país. Mas não mudou a Constituição. A Constituição continuou sendo a mesma. Nós só mudamos de Constituição quando chegamos à República e aí nós tivemos uma Constituição republicana, a de 1891. Aí, só relembrando aqui comigo, dá uma passada por aqui. Espera só um pouquinho, vamos lá. Características dessa Constituição de 1824. Lembra-se dos 4 poderes? O judiciário, o legislativo, o executivo e o moderador. Né? Justamente o poder que dava a condição a Dom Pedro I ou Dom Pedro II de mandar sobre os 3 outros poderes. Ele tinha o poder de mandar sobre os outros 3, justamente com este poder moderador, o 4º poder que ficava na mão do imperador. Você sabe isso, já estudou. Outro aspecto importante, voto censitário. O que é um voto censitário, Laércio? Bom, porque só pela palavra censitário... Censo, né? Sim. Censo. Alguns poucos apenas é que poderão votar. Alguns poucos que atendam a certos requisitos. Quais requisitos? A questão da renda ou dos bens econômicos. É isso aí. E depois, o catolicismo como religião oficial do Brasil durante essa primeira Constituição, através do regime de padroado, um regime que determinava que quem comandava a igreja no Brasil era o imperador. E esse é um poder herdado por Dom Pedro I, que ele repassou para o filho. Herdado de quem? Herdado lá dos reis de Portugal, porque em relação à Igreja Católica, os reis de Espanha e Portugal eram os únicos reis na Europa que tinham esse poder chamado do padroado, que a Igreja deu para os reis de Espanha e depois para os reis de Portugal, porque foram os reis de Espanha e Portugal que pediram a Santa Inquisição. E quando eles solicitaram os tribunais da Santa Inquisição, então o Papa em Roma entregou esse poder junto para os reis de Portugal e o rei de Espanha. A nossa Constituição começava assim, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e do Rei. Claro que hoje você sabe que é o povo, todos são iguais perante a lei e assim por diante. Tirou-se isso, mas em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e do Rei, brincadeira. Importante para encerrar, Espanha e Portugal foram os únicos 2 países em que lesa majestade é lesa Deus é lesa majestade. Certo, gente? Encerramos por hoje. Um abração. Abraço, até mais. Até a próxima. Tchau, tchau e...